O terrível editorialista do Estadão resolveu publicar um texto contra Israel. O que será que aconteceu com o Estadão nesse meio tempo, hein? Muito estranho. Abandonou o sionismo? Suspeito. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, é até suspeito, sabe? Eu fico até. Hum. Tem Não, alguma não coisa dá pra estranha confiar acontecendo. nada, né? Não. Não dá pra confiar absolutamente nada. Sofia, queria lembrar, antes da gente começar, a Andrea Werner, que é uma parlamentar bastante preocupada com os PCDs e as pessoas autistas, ela lembrou outro editorial terrível do Estadão, de um tempinho atrás, sobre a boa decisão no rol da ANS. Olha o que ela contou em 42 segundos, lá no Facebook. Mas eu trago para vocês. Que acordar com um belo editorial do Estadão com o título A Boa Decisão sobre o rol da ANS. Aí nesse texto eles falam que a decisão foi acertada porque os planos eles iriam falir se continuasse assim, que foi o argumento do ministro Salomão. Os planos que lucraram 17 bilhões em 2020. Eles também falam que existem exceções e que as pessoas podem judicializar. Eles esquecem que a maioria da população no Brasil não tem acesso à justiça. Sofia, o editorial do Estadão sempre foi comprometido com isso, né? Com os interesses econômicos, é o jornal do agrobusiness, é o jornal do velho dinheiro de São Paulo. E aí, eis que, dia 13 de maio de 2026, desse Brasil Varonil, ele me vem com esse editorial, né, Sofia? Que você diz que a linha fina ainda não deixa mentir, que é o Estadão escrevendo, né? Israel quer inviabilizar o Estado palestino. Hã? O Estadão virou o DCM? O Estadão virou o Intercept? O que aconteceu? Vamos ler aqui o textinho para entender o que aconteceu. Aí vem a linha fina que você apontou bem, Sofia. Tem o conservadorismo aí. Limpeza étnica na Cisjordânia é desumana e contraproducente. Quanto mais Israel sabota as aspirações nacionais dos palestinos, mais prejudica sua própria democracia e sua segurança. Ou seja, é um conselho para ajudar Israel, no final das contas, né? Exato. É aí que me pega. Ai, o problema são os palestinos sendo mortos? Não, o problema é que é contraproducente, né, gente? Vocês estão Tá pegando prejudicando a sua própria mal. democracia, a sua própria segurança. Se fosse pelo bem da democracia e da segurança dos israelenses, aí tudo bem matar palestino. É, Puta que pariu. é basicamente isso. Um relatório do Instituto para Estudos de Segurança Nacional, um dos principais think tanks israelenses, descreve com linguagem técnica uma guinada que deveria alarmar qualquer aliado de Israel. O governo promove uma mudança estrutural e conceitual na política para a Cisjordânia, abandonando a lógica de gestão do conflito rumo à consolidação da soberania israelense e ao bloqueio da solução dos dois estados. A estratégia de controle permanente é ancorada em assentamentos, registros fundiários, expansão administrativa e enfraquecimento da autoridade palestina. A sobriedade do diagnóstico do Instituto não diminui sua gravidade. Ao contrário, torna-a mais difícil de descartar como uma propaganda adversária, como costuma fazer o governo Benjamin Netanyahu. Sob a justificativa da segurança absoluta, está em curso uma engenharia de dominação absoluta. O projeto é mutilar a continuidade do territorial Palestina, operando como veto geográfico à solução dos dois estados. A legalização dos postos avançados e assentamentos informais consagra crimes em política pública, estradas, zonas militares, registros de terra e decisões burocráticas redesenham a Cisjordânia, sem que Israel precise declarar a anexação formal de jure, está cimentando-a de facto através de escavadeiras, mapas e carimbos. Mais grave é a chancela à truculência dos colonos, há um padrão persistente de intimidação, ataque a civis, destruição de propriedades e expulsão imediata de comunidades rurais. A resposta estatal é sistematicamente complacente, não se trata de mera falha administrativa ou prevaricação, mas de um sistema impune, de impunidade deliberada que converte abuso como método. A militarização crescente da Cisjordânia aprofunda o processo, recorre-se à estratégia do dano máximo, aplicada em múltiplos teatros em Gaza, com operações prolongadas, destruição de infraestrutura e deslocamentos em massa. A vida civil
é cada vez mais comprimida por postos de controle, medo, incerteza fundiária e colapso econômico. Um modelo de defesa que exige humilhação permanente de uma população inteira não gera segurança, só ressentimento, desespero e reservas de recrutamento para extremistas. A guerra em Gaza serviu de pretexto para substituir um paradigma precário, mais legítimo de gestão de conflito, ambiguidade estratégica e possibilidade da solução dos dois estados. Sofia, são palavras bonitas para não falar o óbvio, que o que está em curso em Gaza é um genocídio e que querem fazer a mesma coisa na Cisjordânia. E aí o Estadão agora está preocupado com isso? Nassif escreveu sobre isso e falou uma coisa interessante, né? O editorialista do Estadão, entre o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, o médico e o monstro. Conservador, ainda se via consistência nos editoriais do Estadão. Daí veio O Mundo Não Vai Chorar pro Irã e agora surge o editorialista humanista. Das duas, uma. Ou são duas personas totalmente distintas escrevendo os editoriais, ou o editorialista é a personificação do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde. Comecei elogiando os editoriais que mostravam uma bela consistência ainda que conservadora, depois tivemos que ler o abominável O Mundo Não Vai Chorar pelo Irã. Agora entra em cena o Dr. Jekyll, com notável editorial humanista, relevante, ainda mais pelo fato do responsável pelos editoriais ser um judeu que preza pela sua história e reconhece sinais terríveis emanados por Netanyahu. Israel quer invisibilizar o Estado palestino, e aí o Nassif reproduz o editorial. E aí eu quero lembrar que o problema desse editorial de Israel está no editorial do Irã. Eu sigo dizendo, esse editorial aqui é o mais absurdo de todos. Sofia, tá rolando um genocídio também no Irã? E o Estadão falou que ninguém vai chorar. Ninguém choraria. O Irã é um estado pária que massacra o seu povo e quer a bomba para destruir Israel e financia o terror contra o Ocidente. Se o ataque derrubar esse regime criminoso, o mundo agradecerá. Olha essa frase, não precisa ler mais nada. O mundo agradecerá. Sofia, se você é jornalista e você é a favor da guerra, no mínimo, assim, você é porta-voz das coisas mais absurdas. E geralmente esse pessoal recebe bem pra isso, tá? Recebe bem pra fazer essa propaganda de guerra, né, Sofia? Você tá mutado, acho. Sim, sim. É o famoso lobby sionista, né? Uhum. Cara, agora, o fato de, apesar de tudo isso, eles ainda terem escrito um editorial um pouco menos pior, né, dessa vez, mostra que, assim, chegou num ponto que o genocídio em Israel chegou num ponto que nem os mais ávidos defensores estão conseguindo mais, né? A gente realmente tá vendo chegar nesse ponto que é, cara, até o Estadão, ok, é pelas razões erradas, Sim. é por uma, a forma de escrever é meio FDP, mas realmente pegou. E isso é uma coisa positiva. Eu vejo isso como uma coisa positiva, tanto para o povo da Palestina, mas também quando a gente para pensar que, vamos e convenhamos, a Palestina ela está servindo de laboratório. Sim. Se Israel conseguir fazer o que ele está fazendo na Palestina, Sim. a gente não sabe quem vai ser o próximo. Eu não estou falando de Israel atacar outros países no Oriente Médio, como já está fazendo, diga-se passagem. Eu estou falando de as elites globais perceberem que está liberado genocidar povos que estão no seu caminho de alguma forma. Então, eu acho que, assim, pelo menos isso a gente pode dizer, Pedro. Tem alguma coisa para tirar de bom nisso tudo.
Por mais que seja pelas razões erradas, a gente está vendo alguma reação contra essa narrativa sionista aqui no Brasil, que é Uhum. enorme. Às vezes eu fico me perguntando se tem algum outro país, provavelmente tem, eu que sou ignorante, mas eu fico me perguntando se tem algum outro país com uma mídia tão sionista quanto a nossa, porque nem os Estados Unidos conseguem, conseguem ter uma mídia hegemônica tão sionista quanto a nossa. É que Então, eu acho para que a nossa tem um problema que, assim, a gente copia meio atrasado os Estados Unidos, né? E aí os caras só vão resolver ser anti-sionistas depois que o genocídio aconteceu, né? Exato, exato. Mas eu acho que a gente tem que colocar uma coisa, Pedro. Aconteceu não, está acontecendo. Não vamos Sim, colocar isso como acabou, porque ainda sim. tem gente resistindo lá E existe e, apoio e, eles, internacional também, né? Pra evitar que o pior aconteça. e eles precisam desse apoio. E eles precisam desse Exato. apoio. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Sophie não quis ser fatalista de forma nenhuma. Palestina livre, toda força aos palestinos. Eu só tô falando do comportamento péssimo do Estadão mesmo. Perfeito. Vou tirar o Pedro aqui rapidinho para dar o recadinho final do Café do Meteoro. Eu sei, a gente tá falando de genocídio e de Sofia, você vai fazer propaganda de café. Pois é, gente, mas é assim, é um café aqui com notas de chocolate ao leite e caramelo, então um cafezinho assim adocicado, quem sabe ajuda a gente a lavar o palato dessa notícia ruim, desse assunto tão triste. Então, gente, aproveitem aqui o Café do Meteoro, tiragem limitada, em parceria aí com a nossa querida Vero Cafés. Vocês podem comprar exclusivamente no site da Vero Cafés pelo link que vai estar na descrição e comentário pinado aqui embaixo nesse corte. Vocês podem comprar avulso, e daí tem, ó, em grãos e moído. Ou vocês podem assinar o plano anual. Plano anual significa 1 ano recebendo todo mês um café especial novo na porta de casa. Mas, Sofia, o que isso tem a ver com o Café do Meteoro? Tem tudo a ver com o Café do Meteoro. Usem o cupom METEORO e vocês levam esse aqui de brinde. Além do plano anual, levam de brinde o Café Meteoro. E de quebra, vocês ainda levam três cafés da linha Todo Dia, uma garrafa térmica, uma prensa francesa e um guia de preparo. Olha só quanto brinde de uma vez só usando o cupom Meteoro para assinar o plano anual da Vero Cafés. Gente, só pelo café do Meteoro já valeria a pena. Com todos esses outros brindes, não percam essa chance. É muito café gostoso o ano inteiro. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí. A gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.